É possível chegar aos 15 mil mensais mesmo em cidade pequena? Meu nome é Yasmin, eu sou fotógrafa e eu ensino outras fotógrafas a se especializarem na fotografia gestacional. Vou te pedir um segundinho para me ver se eu realmente estou ao vivo e tudo certo, né? A princípio, sim, deixa eu só abrir aqui direitinho para mim. Tudo já bonitinho, porque senão me perco na hora. Deixa eu só abrir aqui, cadê a minha apresentação? Pronto? Ok, acho que tá tudo certo aí, né? Oi, gente, oi, Vitória, oi, Samai, oi, Cristine, oi, Iris, oi, Brenda. Oi, gente. Bom, então aqui eu vou falar, né, sobre como fotografar gestantes chegar aos 15 mil mensais mesmo em cidade pequena. E não tem mais autoridade do que eu justamente para falar aqui, já que eu também moro em cidade pequena, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho aqui ao decorrer do nosso aulão. E assim, gente, se tu mora em uma cidade grande, bom para ti, muito mais fácil, né? A questão aqui que eu vou falar é que é realmente sobre se é possível ou não chegar aos 15 mil mensais morando em uma cidade pequena. Por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque eu vejo muito vocês aí mandarem mensagem, comentar nas coisas. Eu vejo mais como uma desculpa, né? Sobre, minha cidade é muito pequena para ganhar tudo isso fotografando. E eu entendo. Eu, muitas vezes, né, quando eu não chegava a faturar nem 2.000, nem 3.000 reais na fotografia, também pensava muito isso, né? Só que não em cidade pequena, porque quando eu comecei a fotografar não era em cidade pequena. Mas, em geral, eu já pensava, né, como que tu vai ganhar tudo isso fotografando? Pra mim não entrava na minha cabeça. Aí imagina pra quem já começou morando em cidade pequena, né? Isso que eu morava em cidade grande. Muita gente também fala que na minha cidade não tem gestantes, não tem tantas gestantes. Eu acreditava também nisso quando eu me mudei de cidade para Torres. Eu pensava, na real, não tem tantas gestantes assim. Eu pensava, né? Eu imaginava que contando as gestantes que eu via na rua, era esse cálculo exatamente que eu ia conseguir discernir se eu ia ter bastante demanda de gestantes ou não. Na minha cabeça não, porque eu mal via gestantes e não tinha tantas gestantes assim para fotografar. Ou não recebia tantos pedidos de orçamento assim de ensaios gestacionais e por isso que não tinha gestante. Mas aqui eu vou te mostrar como é que eu cheguei a faturamento de 15 mil mesmo morando em cidade pequena e aí tu vai entender um pouquinho melhor, né? Mas se tu já pensa essas coisas aqui, é bom tu ficar nessa aula. Deixa eu só ver que eu acho que não tá passando os slides aí pra vocês. Tá passando só pra mim. Deixa eu ver uma coisa. Não, mas era pra tá passando sim. Não, acho que tá sim. Acho que só tá com delay. Bom, tava com delay. Tava com delay. Voltando aqui ao assunto. Gente, primeiramente, na cidade onde eu moro mesmo, que é o Paço de Torres, tem 9 mil habitantes. Tá, isso foi uma pesquisa de 2020, imagino que já esteja com um pouco mais agora, né? Mas ainda assim, tem 9 mil habitantes, então sim, é considerada uma cidade super pequena. Ainda mais que tem a pesquisa, né, do IBGE, que diz que cidades com menos de 50 mil habitantes são consideradas cidade pequena. E aí, em 2020 também, nessa mesma pesquisa, para a pesquisa de Torres, que é a cidade onde eu atuo, porque são cidades vizinhas, a estimativa de habitantes foi de 39 mil pessoas. Talvez tenham mais agora, né? Porque novamente a gente está em 2024. Mas ainda assim, são cidades pequenas. Tá. Só que essas são cidades onde eu moro e onde eu fotografo, né? Porque é uma do ladinho da outra. E mesmo assim, somente com ensaios gestacionais, eu realizei. Esse daqui foi no do mês passado, se não me engano. Que eu peguei ali o printzinho, né? Foram agendados 25 ensaios gestantes. Botei só esse print aqui para não encher vocês de print. Mas a média mensal de ensaios agendados é de 20 a 30 ensaios gestantes no mês. E isso somente ensaios gestantes. Então não é ensaio feminino, ensaio casal, ensaio família. Não, são somente gestantes, ou seja, clientes diferentes que não fotografaram nunca anteriormente comigo. E a minha renda, meu faturamento, coloquei um print aí de junho também, foi de 21 mil reais. Isso que eu falo muito aqui sobre poder chegar aos 15 mil, né? Mas muitas vezes, muitos meses eu chego até mais do que isso, somente fotografando gestantes, mesmo em cidade pequena. Mas eu quero contar um pouquinho pra vocês a minha história de quando eu vim morar nessa cidade pequena.
Antes eu morava em Canoas, não sei se vocês conhecem, talvez agora vocês já estejam um pouquinho conhecendo melhor, porque foi bastante atingida pela enchente, né? Teve muita chuva e foi super atingida. Então eu morava lá, faz em torno de uns 3 anos que eu vim morar em Torres. E lá tinha 350 mil habitantes. E bem dizer, eu não agendava tantos ensaios lá. Era quase que no começo da minha fotografia, já estava aprendendo um pouquinho mais. Mas ali, quando eu morava lá, eu agendava em torno de 5 a 8 ensaios no mês, no máximo, tá? Até onde eu me lembro, não, na verdade era no máximo 6. Eu até tinha mostrado aqui em algumas aulas anteriores para vocês. Então eu agendava por aí, e daí eu e meu marido a gente resolveu se mudar, né, de cidade, porque não tinha nada que prendia lá. Meu marido tinha saído do emprego lá, ele podia então arranjar emprego em qualquer lugar, e como eu só tava com a fotografia, bem dizer, a fotografia dá em qualquer lugar, né, gente? Então eu pensei, é só começar a divulgar pra lá e pronto, já mal tô agendando aqui, lá também vou mal agendar, mas então não tem nada que me prenda lá, né? Pois pronto, então a gente se mudou. Só que eu não parei para pensar em nenhum momento a quantidade de pessoas que tinha na cidade ou qual seria o impacto nisso. Então eu senti bastante dificuldade assim logo que eu vim, mas eu acredito que na verdade, olhando assim para trás, né, não foi somente pela quantidade de pessoas, é porque realmente era uma cidade nova, era uma pessoa nova, quem já fotografava aqui já estava bem estabelecido, não em questão financeira, mas estabelecido na questão da decisão da população, e todo mundo já conhecia os fotógrafos daqui, pois já estavam há vários anos fotografando aqui, né? Então eu era a novata da vez. Mas beleza. E aí eu comecei a fotografar, só que, tipo assim, uma e outra, né? Quando eu conseguia de indicação em coisa assim. Geralmente não era nem as gestantes daqui de Torres já de cara, né? Porque as daqui confiavam em quem já estava aqui. Mas foi tão difícil que eu ainda tive que voltar a Canoas pelo menos uma vez por mês, então eu marcava isso na minha agenda para mim continuar fotografando lá. Porque apesar de serem pouquíssimas, lá na minha outra cidade, né, pouquíssimas clientes, ainda assim elas me indicavam para outras gestantes. Então eu sempre marcava na minha agenda um mês para mim ir para lá. E pensa na função de viagem de BlaBlaCar, não sei se vocês conhecem aí na região de vocês, tem BlaBlaCar, né, como se fosse um Uber de viagem. Então eu viajava de BlaBlaCar, voltava, era uma missão que só. Teve até uma vez que eu desci em Porto Alegre. Fui sozinha lá para fotografar porque eu queria continuar fotografando, né? Me recusava a ter que procurar algum emprego, alguma coisa de CLT para mim poder me manter. Eu queria continuar nas fotos, então eu fazia esse sacrifício. E aí eu desci sozinha lá em Porto Alegre. Eu preferia que meu marido me acompanhasse. Mas dessa vez eu desci sozinha lá, até me lembrei desse episódio. E aí eu, super confiante, fiquei lá na rodoviária mesmo que desci, né? Na rodoviária de BlaBlaCar, né? E fiquei lá esperando. Com o celular na mão, uma bonitona, e quase que eu sou assaltada ainda, que chegou um homem para falar comigo, conversar umas conversas estranhas. Aí eu não entendi nada do que ele tava falando, só fiquei olhando para ele, e nisso chegou outro rapaz, sentou do meu lado, me abraçou e falou para ele alguma coisa que a gente era um casal, e eu, minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo? Daí o homem que tinha chegado por primeiro para falar comigo saiu, e o que tinha me abraçado também só simplesmente saiu. Daí eu pensei, nossa, eu acho que o homem que chegou depois, né, foi mais pra me defender. Tipo, provavelmente aquele outro ia tomar o celular da minha mão. Aí nisso eu fiquei com bastante medo, comecei a parar as minhas viagens de ir pra lá, principalmente sozinha, só se meu marido me acompanhasse. E aí eu tive que remar de vez aqui nessa minha cidade, que eu tava do zero aqui, né, fotografando. Mas aí foi seguindo. Não vou contar tanto assim em detalhes, porque realmente são muitos detalhes aí no começo da história, mas a questão que de fato é se é possível ou não faturar esses 15 mil mensais na fotografia gestacional em cidade pequena. Tá. Por que então é possível faturar os 15 mil em cidade pequena? Deixa eu só ver uma coisa que eu tô muito encasquetada com esses slides aí, se tá passando ou não, cara. Não sei se não tá demorando demais para passar. Deixa eu ver só o que eu tô falando aqui nessa parte. Com esses slides. Não tá passando nada. Tá passando nada. Tá, deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Ó. Tá, então eu vou deixar assim. Vou deixar assim, aberto aqui pra mim. Aí vai mostrar aí pra vocês, provavelmente. Então, ali foi a foto da minha viagem. Da minha viagem, não, da minha mudança, que acabou não aparecendo pra vocês.
Aqui o print, né, da cidade onde eu morava, vou remostrar. Aqui eu botei o print das agendas, para mim só recapitular, porque eu acho que não estava aparecendo. Aqui o print do extrato de junho, que foi R$21 mil. Vou passar rapidinho pra gente não perder tempo nessa história, né? E aí agora eu vou falar sobre por que é possível faturar 15 mil mesmo em cidade pequena. Se tu tá morando em cidade grande, que bom, ótimo, mas em cidade pequena também é possível. Primeiro, por que é possível? Porque só no Brasil existem 2,5 milhões de gestantes. Então é gestante pra caramba. E é por isso também que eu ensino muito aqui vocês. Talvez venha a dúvida assim na cabeça, nossa, se a Yasmin fatura tão bem assim com saia gestante, por que ela quer ensinar os outros colegas também a fazer a mesma coisa e tal, né? Mas a questão é que tem gestante para todo mundo. Nem eu, nem 10, nem 15 fotógrafos de gestantes dariam conta de fotografar tudo isso, tá? Então, fiquem em paz. Então a questão justamente é essa, a minha cidade é pequena, mas tem muita gestante ainda assim, tu só precisa encontrar e ver onde é que essas gestantes estão, né? A segunda razão é que as gestantes elas viajam para fotografar. E quando eu comecei a fotografar aqui em Torres, e quando eu comecei a não ter agendamentos, esse foi o meu primeiro medo. Cara, as minhas gestantes, elas são de Canoas. Eu preciso viajar para lá para fotografar elas porque elas não vão vir para cá. Elas não vão viajar tudo isso, 200 quilômetros de distância, para vir fotografar aqui comigo, porque agora eu me mudei. Infelizmente, as minhas clientes ficaram lá, as poucas que eu tinha, e não tem mais o que fazer. Agora tem que refazer as clientes daqui. Isso foi um medo muito grande, só que hoje pensando, né, na verdade, 90% da base das minhas clientes são de lá. 90% delas, das 25 ali que eu mostrei, 26, vem de lá. Então isso foi mais uma crença mesmo limitante que eu tinha. E as gestantes sim, elas viajam para fotografar, porque pensa, cara, vai ser somente um ensaio da gestação que ela vai fazer. São raras as que fazem acompanhamento gestacional, né? Então as que fazem apenas uma vez, ou o ensaio principal, que seja, tem que ser realmente bom, tem que ter a ver com a identidade daquela gestante. Não adianta ela fazer num estúdio na cidade dela, porque simplesmente eu não quero viajar, não quero me distanciar, não quero ter nenhum sacrifício para fazer, eu vou fazer aqui no estúdio, se não é a vontade dela, se ela não gosta de fotografar em estúdio. Então ela sim viaja para poder fotografar de acordo com aquele estilo de foto que ela gosta, né? A segunda razão é que é possível tu trazer as gestantes de fora da tua cidade se tu tiver a tua identidade atrelada ao marketing. Isso faz parte de uma metodologia que eu ensino para as minhas alunas. Então eu vou explicar aqui de forma breve, né? Explicar o porquê que aí sim é possível. Bom, tem 2,5 milhões de gestantes no Brasil, né? Pode ser que tu anuncie ou divulgue a tua fotografia, sendo em estúdio, sendo em praia, sendo em um local verde, sendo em cânion, sendo onde quer que seja, tá? E aí tu divulgue para as pessoas, para as gestantes, mas não vai adiantar que tu esteja divulgando, aparecendo para aquelas gestantes que não têm interesse em fazer o tipo de fotos que tu faz. Que nem comentei, elas chegam a viajar, né? Elas viajam, seja quantos quilômetros for, para poder fotografar, de acordo com o estilo que elas gostarem. Então não adianta tu ter a tua identidade hoje indefinida. Por exemplo, se a minha gestante quiser, eu fotografo, eu vou lá na praia e fotografo. Se ela quiser, eu fotografo no meio da cidade, porque eu também gosto. Se ela quiser, eu também fotografo em casa. Beleza, é legal, que bom que tu tem estilos variados. Mas tu vai conseguir atrair mais gestantes para tua fotografia se tu tiver somente um estilo. E não pensa que, se eu fotografar somente num tipo de ambiente, num tipo de nicho, daí mesmo que eu não vou ter cliente. Não, na verdade tu vai atrair, entre esses 2,5 milhões de gestantes, né, um montante de gestante que tem especificamente esse estilo de fotografia e esse desejo nas fotos. Então é por isso que é possível, e na minha opinião foi isso justamente que fez com que eu atraísse tantas e tantas gestantes para fotografar comigo, que é na praia. E pensa, é inverno, tá frio pra caramba, e mesmo assim elas vêm. Por quê? Eu atraio justamente as gestantes que têm interesse em fotografar na praia, independente, que tenham o melhor do melhor estúdio, que tenham o melhor sítio, a melhor fazenda na cidade delas. Bem como as minhas também viajam para lá, né? Logicamente, as que têm desejo, as gestantes da minha cidade. Então, eu vou te dar aqui 2 passos para atrair mais gestantes para a tua fotografia. Espero que tu já tenha compreendido aqui que o problema realmente não é a tua cidade ser pequena, porque eu também moro numa cidade de 10 mil habitantes e fotografo numa de 40 mil habitantes. Ambas
definidas como cidades pequenas, de acordo com as pesquisas do IBGE. Então é possível, a questão é a gente atrair as outras gestantes ao redor, porque as cidades vizinhas, as gestantes das cidades vizinhas também são as nossas clientes, né? Então, teu primeiro passo é buscar ser encontrada por essas gestantes. Como é que tu vai ser encontrada? Pelas redes sociais, tá? Tu tem que buscar, usar e abusar das hashtags. Por que usar e abusar das hashtags? Porque a gente tem que pensar como é que essa gestante, quando ela vai pesquisar por fotografia, quando ela vai pesquisar por ensaio, como é que ela digita, né, nas redes sociais? Então, para que o Instagram, as redes sociais, até o Google às vezes te entrega pelas hashtags, como é que ela vai pesquisar para que quando ela pesquise, as redes sociais entreguem o teu perfil para ela. E aí tem uma questão muito importante, que essa questão das hashtags, elas precisam ser estratégicas. Por quê? Muita gente aí que está me ouvindo vai pensar, então beleza, vou começar lá a botar hashtag ensaio gestante, hashtag mãe de menino, hashtag mãe de menina, hashtag mãe de gêmeos, botar tudo mãe assim, só que essas hashtags são muito abertas. E aí o que vai acontecer? Tu vai atrair bastante gestantes, mais gestantes do Brasil afora, e do Brasil afora, não são os teus clientes de potencial. A gente tem que pensar assim, qual é a nossa cliente potencial? Que geralmente é aquela que tem interesse naquele estilo de foto que eu faço, que é a minha identidade, e também aquelas mais na proximidade, né? Na proximidade da tua região, né? Porque assim, elas viajam, mas elas não chegam a pegar um avião, algumas sim, né? Mas a gente pode ainda assim atrair somente aquelas que estão próximas, que podem vir de carro. Então pensa assim, eu moro em Torres. Ao invés de eu colocar somente ensaio gestante em Torres, eu posso colocar das cidades ao redor também, para que eu atraia as gestantes dos lugares ao redor que estão pesquisando nas redes sociais, cujo elas não têm nenhum nome de fotógrafo em mente, então elas vão pesquisar assim. Então é assim que a gente vai buscar ser mais encontrada pelas gestantes, né? Tem que pensar que elas não têm um nome gravado, ela não vai sair pesquisando pelo teu nome ali no Instagram e nem no Google. Outra coisa é usar a localização em todas as postagens. Seja Reels, seja nos Stories, também é muito interessante, seja no feed. Por quê? A gente quer ser encontrado, as pessoas não lembram do nosso nome especificamente. Então, sempre botando ali a tua localização. Outra coisa é estar configurada no Google Meu Negócio. O que é o Google Meu Negócio? Tem o Google, né? E tem o Google Meu Negócio, que é como se fosse uma ferramenta que lá tu configura a tua empresa. Por exemplo, quando tu vai pesquisar um açaí, tu vai lá no Google, pesquisa açaís em tal cidade, na tua cidade, né? Então o Google te entrega várias empresas. Só que se o Google não vai atrás dessas empresas para configurar e botar lá uma foto, o endereço do comércio. Cada comércio fez sua parte, foi lá e realmente se autocadastrou. Então é isso que tu precisa fazer na tua fotografia também, para que tu venha a ser encontrada por mais pessoas. Agora o segundo passo, ali foi o primeiro passo, né? O segundo passo é buscar encontrar as gestantes em potencial. Como assim? Não basta somente anunciar, né, ensaios gestantes, porque tu só vai gastar com anúncios e vai aparecer para as gestantes que não têm interesse em fazer as fotos contigo. E aqui o buscar encontrar as gestantes em potencial é diferente do passo 1, que era buscar ser encontrada. Ou seja, a gestante vai estar lá navegando, vai me encontrar. Agora, eu posso fazer isso de forma estratégica e intencional. Eu quero ser encontrada pela gestante. Então, são os anúncios, né? É o tráfego pago, que ajuda muito na fotografia. Só que precisa, sim, aplicar o IAM, que é a identidade atrelada ao marketing, para que tu não gaste dinheiro à toa e esse anúncio não rode para todas as gestantes, porque não são todas que vão querer fotografar contigo. Então, é importante isso. Outra coisa, é também interessante que aconteceu comigo. Aconteceu comigo aqui logo quando eu vim fotografar em Torres, né? Eu percebi que as gestantes daqui, elas não gostavam tanto assim de fotografar na praia daqui. Por quê? Elas moram aqui desde quando nasceram e é super batido para elas. Beleza. Então, quando eu ia fotografar, eu não encontrava muitos fotógrafos ali na locação onde eu ia fotografar, não tinham tantos. Mas conforme foi passando os anos, né, eu vi mais outros fotógrafos aparecendo lá, fotografando gestantes também. E eu pensei, nossa, que estranho isso, né? Porque antes não tinha nada, zerado de ensaio gestante lá. Muito raramente. Aí depois, conforme o tempo, eu fotografando bastante também, vi muitos outros fotógrafos também chegando. Beleza? O que eu fiz?
né, em relação a isso. Eu entendi que pode ser que conforme eu fui fazendo, outros fotógrafos também foram fazendo, outras gestantes das outras regiões também foram vendo e gostando também. E ao invés de virem fazer comigo, simplesmente traziam os seus fotógrafos das suas cidades para fotografar na praia. Eu vi muito isso, os fotógrafos que eu vi ali não eram da nossa região, porque a gente conhece aqui, né? Quintões, como é muito pequeno, a gente pode contar nos dedos quem são os fotógrafos daqui. Então eu percebi que vinha muita gente de fora, né? Com os seus clientes, vinham, viajavam, vinham fotografar. E aí serve de dica para ti também. O que eu fiz aqui na minha fotografia? Eu busquei postar mais e convencer as pessoas, as gestantes, do porquê fotografar comigo aqui, nessa locação, nesse estilo de fotos, nessa minha identidade era melhor. Né? Por exemplo, ali na locação, como eu faço na praia, então eu posso muito bem dizer, é melhor fotografar comigo, primeiro, porque eu já moro aqui, né, como as gestantes vêm de fora. Elas não precisam trazer um fotógrafo de fora, porque geralmente paga mais a locomoção, né, do fotógrafo. Então pode fotografar comigo que eu já estou aqui, não tem a questão de nenhum custo a mais por causa da locomoção. Eu conheço as praias, eu sei onde o sol nasce, onde o sol se põe, qual é o melhor lugar que não bate vento, que bate vento, qual é a melhor horário para fotografar nessa praia, quais são os melhores ambientes aqui da minha locação. Então, eu pude dar as razões do porquê que é melhor fotografar comigo aqui. Então, serve de dica para ti também. Daqui a pouco, se na tua locação tu pensa assim, né, a tua identidade que tu definiu. Porque o que é a identidade para mim? A locação é o estilo de fotos, né, o tipo de edição, o estilo de figurinos que tu faz e o nicho. Isso, para mim, em um todo, define a minha identidade visual, minha identidade fotográfica, o estilo de fotos que eu faço. E pode ser que tenha outros fotógrafos que façam na mesma locação, que façam o mesmo nicho e se tornem um pouquinho parecido contigo. Então, o que tu vai fazer para te destacar? Tu vai dar as razões e convencer a cliente do porquê que é melhor fotografar contigo. Então, aqui é uma dica, né? E isso tudo englobando me fez, claro, existem outros passos. Aqui eu dou somente os menores passos para que não fiquem uns aulões tão longos assim, né? Então, aqui a gente tem aulão toda terça e quinta a 1h da tarde, mas existe um método por trás, mas não dá para negar que esses pequenos passos sim me ajudaram a chegar aos 15 mil mensais fotografando gestantes. E ó, para quem ficou até aqui e assistiu, seja no ao vivo, seja no gravado e quiser o download desses slides, basta digitar, depois ali quando eu subir, né, vou fechar aqui, vou subir ali no feed, basta digitar aulão, que vai receber pelo direct o download desses slides. Outra coisa, se tu quiser te pré-inscrever, entrar para a lista de espera para o meu curso gratuito sobre fotografia de gestantes, que lá eu te mostro mais a fundo o caminho para faturar 15 mil mensais, basta digitar lista, sempre, tá? Ou aqui no ao vivo, ou depois na aula gravada, que tu também vai receber o linkzinho para te entrar para a lista de espera. E entrando para a lista de espera, tu vai ser uma das primeiras a receber o link para se inscrever no evento mesmo, assim que eu tiver uma turma aberta. Então, gente, até a próxima aula, até a terça-feira.